Fala, advogado, tudo certo? Meu nome é Edmilson, sou advogado trabalhista há 10 anos, aqui a gente só fala sobre prática trabalhista. Nessa aula aqui a gente vai falar sobre sustentação oral. Como é que funciona uma sustentação oral no TRT? Qual é o procedimento? Todos os detalhes para você sair daqui com segurança de como provavelmente vai acontecer no seu processo. Tranquilo? Antes de mais nada, confere o link na descrição, tem nossa formação de advocacia trabalhista. Lá eu auxilio pessoalmente você no seu processo e com certeza você vai conseguir atuar com mais segurança nas suas ações trabalhistas. Perfeito? Então, se prepara que a gente vai começar aqui a aula, que pode ser um pouco grande, então reserve um bom tempo aí que a gente vai abranger vários pontos acerca da sustentação oral. Primeira coisa, eu tenho que fazer o disclaimer aqui, que o procedimento pode mudar de TRT para TRT em razão do regimento interno. O regimento interno é como se fosse a lei de como vai funcionar, né, a casa, nesse exemplo aqui vai ser o TRT 8, né? Então, cada TRT tem o seu regimento interno, então pode mudar um pouco o procedimento de um para outro. Mas, em regra, eles são bem semelhantes, exatamente porque estão tratando sobre o mesmo tema, acaba, como é o mesmo tribunal, também tem o mesmo entendimento sobre isso, então, assim, a gente tem já ah, não vai fugir muito do que vai ser explicado por aqui, tranquilo? Eu vou falar aqui do TRT 8, que é o TRT que eu atuo. No entanto, não deve mudar muito, como eu falei anteriormente, tranquilo? Então, tudo, como é que vai começar, né? Primeiro aqui uma foto lá eu fazendo a sustentação no tribunal. Vamos aqui para o primeiro momento processual de verdade, que vai tratar, né, sobre a sustentação oral e pauta de julgamento. Então, primeiro de tudo, tem que ter um recurso, né? Ou o processo tem que ser pautado no segundo grau, como via originária. Então, muito provavelmente é um recurso. Então, vamos começar aqui. Então, vai ter um despacho dentro do seu processo. Ele vai primeiro ser distribuído, né, para uma turma do seu TRT e também junto vai ser designado um desembargador relator. Tranquilo? Então, essa turma, no caso, por exemplo, terceira turma do TRT 8. Então, caiu para um desembargador Y. Então, você já tem um desembargador relator e qual é a turma. Aí vai sair um despacho dizendo qual é a pauta, qual vai ser o dia, né? A gente utiliza o termo pauta, que a turma deve julgar o seu processo. Tranquilo? Então, vai ter o seu processo, ele vai ser julgado, por exemplo, dia 20 de setembro. Então, pronto, já tem a data que esse processo vai ser julgado. Perfeito? Então, nesse meio tempo entre a inclusão da pauta e até o julgamento, eu sempre recomendo ao advogado fazer um memorial. Memorial nada mais é que como se fosse uma manifestação simples de 2 folhas para você encaminhar junto ao desembargador relator para ele entender melhor as considerações, né, acerca do processo e auxiliar ele, né, ao entendimento do caso e possivelmente deferir o seu recurso ou manter em procedência se for seu interesse e etc, etc. Então, nesse meio tempo é interessante o advogado elaborar um memorial para o desembargador relator, falando, né, sobre os motivos para acolher as teses do seu recurso ou se você estiver querendo manter, né, a sentença de piso, as razões para isso, né? Aqui no TRT 8, a orientação é um encaminhamento por e-mail para o gabinete. Tranquilo? Pode ter outros procedimentos em outros TRTs, mas basicamente você encaminha para o gabinete, muito provavelmente um assessor ou um servidor vai encaminhar para o desembargador relator, que vai fazer essa análise dos seus memoriais. Então, por isso que é importante ser sucinto, para não ocupar muito tempo, tranquilo? Porque quando a gente começa a ser muito prolixo, diminui muito a chance do desembargador analisar nossos memoriais e auxiliar a gente no processo. E além disso, nada impede de você ou tentar fazer uma marcação junto ao desembargador relator através de uma videoconferência, ou você pode até presencialmente lá no tribunal. Mas é bom você sempre ligar, verificar como é o procedimento, porque cada desembargador pode ter um procedimento. Ah, ele só atende por agendamento. Ah, tem que pode ser por vídeo. Enfim, aí cada desembargador pode ter o seu procedimento. Então, foi incluída na pauta de julgamento, você encaminhou os memoriais e agora a gente vem para a questão de versão de pauta e sustentação oral. Tranquilo? Então, assim, você não pode, até pode chegar lá num dia, mas não é recomendado, porque tem alguns TRTs, por exemplo, o 8,
ele aceita se você estiver presencialmente lá até o início da sessão, que você solicite que faça sustentação oral no dia, tranquilo? Mas como você vai ser um advogado precavido e vai seguir os ditames para uma maior segurança no seu processo, você vai analisar e verificar como é que faz, né, essa solicitação de forma adequada no seu tribunal. Então, quando você vai verificar lá no site do seu TRT, você pode fazer tanto a solicitação de inversão de pauta apenas, quanto a inversão de pauta mais sustentação oral. Tranquilo? A gente já vai explicar cada um dos termos. A inversão de pauta nada mais é do que vão dar prioridade ao seu julgamento. Obviamente, vão dar prioridade para quem vai sustentar e depois para quem também vão analisar os casos de inversão de pauta. Tranquilo? Então você quer alguma celeridade no recurso, alguma coisa do tipo, aí você pode pedir somente a inversão. Agora, se você vai fazer a sustentação oral, você vai, de forma inevitável, fazer também a inversão de pauta. Eles dão prioridade para quem vai, né, defender os interesses do seu cliente lá de forma oral. Tranquilo? Então, basicamente isso, a inversão de pauta vai fazer, né, a turma dar prioridade no julgamento, e a sustentação oral vai te dar a possibilidade de defender, né, a sua tese junto à turma. Qual é o procedimento? Cada TRT tem o seu procedimento. Vou mostrar aqui o do TRT-8. Então aqui pode jogar no Google, né, TRT sustentação oral. Aí você coloca o número do seu TRT. Aqui no TRT-8 você preenche o formulário. Então vai ter um formulário de inversão de pauta e sustentação oral. Você vai clicar. Primeiro você verifica se é a data que está designada. Então, por exemplo, se foi a segunda turma no dia 30 de 7 de 2025. Até aí você solicita aqui, né? Ou até 30 do 7 esse aqui é do 30 do 7 de 2025. Enfim. Aí você vai clicar aqui, né? Então, por exemplo, eu vou clicar primeiro na pauta. Eu posso confirmar se meu processo está aqui. Perfeito? Então eu vou clicar aqui agora na formulário de inversão de pauta ou sustentação oral. Você clica, vai colocar seu e-mail, né? Aí aqui você vai selecionar, ó, por exemplo, aqui é um RO, qual a data da sessão, então a gente já sabe qual é o dia, né? 30 do 7, vai colocar o número do seu processo, quem é o desembargador relator, né? Vai colocar só AB, se você tem algum tipo de prioridade, então idoso, grávida, lactante tem prioridade. Aí você pode solicitar tanto somente a sustentação oral ou a inversão de pauta sem a sustentação oral, como a gente falou. Então você precisa estar habilitado no processo, então coloque sim e coloque o ID que está a sua habilitação no processo, o nome da parte representada, então ou do polo ativo ou do polo passivo que você representa, quem você está aqui, né? Aí aqui no TRT8 tem que verificar como é o seu TRT. Quem tem a sede profissional em Belém do Pará, onde fica sediado o tribunal do TRT8, ele só pode fazer de forma presencial. A não ser que tenha algum escuso motivo, então, algum motivo que seja razoável. Agora, se você tem uma localidade diversa, então, por exemplo, imagine que você é de Santa Catarina e tem um processo aqui, então você pode solicitar. Tranquilo? Que você faça online via vídeo. Aí coloca seu e-mail aqui para caso você não tenha o domicílio profissional na sede, para você fazer de forma presencial. Você encaminha qual é o e-mail que deve ser enviado o link, né, de acesso para a audiência em si, da, da turma, para você conseguir fazer a sustentação de forma oral. Então, essas ponderações aqui eu coloquei, então, presencial para os advogados com domicílio profissional no TRT8 aqui, nos termos do regimento interno, a partir da publicação da pauta até o início da sessão de julgamento. Então, se eu presencialmente moro aqui em Belém e tenho interesse de sustentar, eu posso presencialmente no dia lá da sessão de julgamento e falar assim, olha, eu tenho interesse em fazer a sustentação. Então, você consegue. Agora, quem tiver modo telepresencial por vídeo tem que fazer até um dia antes. Perfeito, né? Então, pô, você solicitou, né, a inversão de pauta e sustentação oral e chegou o dia da sua sustentação. Como é que vai funcionar? Olha, você primeiro vai chegar cedo, tranquilo, até para saber depois, quando você entrar, você vai conversar, né, com o servidor para verificar qual é a ordem, né, do seu processo e até para informar que você está presente, né?
como a gente viu, né, tem prioridades. Então, por exemplo, se o a advogada for lactante, por exemplo, ou estiver grávida, ela vai ter prioridade na sustentação. Então, muito provavelmente vai ter esses processos. E como a gente pode ver aqui na pauta, vou dar uma clicada aqui na pauta, são muitos processos pautados no dia. Tem pelo menos aqui uns 80 processos. Então, existe a possibilidade do seu processo ser remarcado. Mas como você está pedindo prioridade, muito provavelmente, no caso, não só prioridade, né? Inversão de pauta, sempre vão dar a chance maior de você conseguir fazer essa sustentação. Tranquilo? Então você chegou lá, conversou com o servidor, verificou com o seu processo, vai ter uma salinha da OAB perto, exatamente para você colocar a toga, porque é o, os ditames, né, para você, enquanto advogado, estar devidamente com a toga para sustentar junto à turma, né? Aí você vai aguardar. Aí vão chamar o processo para falar assim, olha, o advogado interessado é o seu fulano de tal, o advogado interessado. Então, o advogado interessado vai subir lá no púlpito, exatamente aguardando. Primeiro, geralmente, tem a voto do desembargador relator. Ele vai dizer assim: ah, eu mantenho a improcedência do primeiro grau. Aí você verifica se faz interesse, se é interessante para você essa decisão ou não, exatamente para você conseguir verificar se há necessidade de se manifestar. Então, por exemplo, se a manutenção da improcedência for interessante para você, aí o juiz presidente, né, que vai estar conduzindo a sessão, vai falar assim: doutor Edmilson, doutor fulano de tal, você tem interesse em fazer o uso da sua palavra? Aí, se foi tudo tranquilo para você, você vai dizer que não. Aí encerrou aí, muito provavelmente, e acabou sua sustentação, né? Não houve necessidade de sustentação. Agora, caso você tenha interesse de se manifestar, você vai falar: tenho interesse em manifestar. Aí você começa a sua sustentação. É bom sempre agradecer, né, aos presentes, então você vai dar, ou agradecer no caso, dar um bom dia, uma boa tarde, agradecer a oportunidade de estar falando, ao desembargador presidente, né, da turma, o desembargador relator, demais desembargadores, ao membro do Ministério Público, que também tem lá na sessão, e aos demais advogados e serventuários da Justiça, né? Aí você começa a fazer de forma bem objetiva a sua sustentação. Existe um limite temporal, se não me engano é 10 ou 15 minutos, então é bom respeitar e ser bastante objetivo, né? Todo mundo ali tem dezenas de compromissos, então prezar por essa prioridade de tratar tudo com certa urgência é bastante interessante para o advogado demonstrar que tem bastante profissionalismo. Tranquilo? Basicamente é isso, que como funciona, né, a sustentação oral. Se você tiver qualquer dúvida, basta deixar aqui nos comentários e não esquece nossa formação de advocacia trabalhista. Com certeza a gente vai auxiliar você nas suas ações. Perfeito? Valeu e falou!